Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins de Farias, mais uma vez. Quero aqui primeiro agradecer a Deus e a você, meu irmão, como sempre faço, né, pelo like, pelo dislike, pelos comentários que você tem feito. Obrigado aos 485 amigos que se inscreveram no meu canal. Estou muito feliz e a meta continua sendo passarmos de 1.000 até o final do ano. Quero aqui, hoje é comemorar, hoje é 500 vídeos que eu gravo hoje, né? Muita coisa, já é um dado, um banco de dados bastante interessante, sempre na preocupação de passar instrução, de aprender e ensinar também um pouco, né? Então, muito obrigado, eu deixo sempre aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E lá vem o meu gato miando e me perturbando, já vem me perturbar, como sempre. Ele adora me perturbar na hora que eu estou gravando o vídeo. Bom, gente, o título de hoje, apesar de eu pedir data vênia, eu não tenho muito conhecimento sobre o tema, que é uma região, vamos falar de geopolítica, que não é o meu tema predileto, mas eu preciso de desabafar. Né? Chama-se assim, Lula foi traído. O presidente Lula, por questões de amizade ou não, ideologia, fez vamos dizer assim, uma opção, né, para apoiar as ditaduras de Nicolás Maduro, né, da Rússia, da China. É uma questão ideológica. Né? Só que Maduro ou Daniel Ortega, que sempre foram aliados de Lula, na hora que o Lula precisou deles, eles o traíram. Né? Porque, veja bem, o presidente Lula, o Brasil, pela sua importância, deveria ser uma liderança na América do Sul, ou até na América Latina. Porque o Lula que você goste ou não, eu acho que o Lula é uma das expressões políticas mais importantes da atualidade, aqui na nossa região. Não existe uma liderança de esquerda no mundo que tenha a popularidade, a história de Lula. Então, Lula é uma pessoa que merece muito respeito, inclusive dos adversários. O verdadeiro adversário de Lula tem que reconhecer essa grandeza que o presidente Lula tem, essa liderança expressiva do presidente Lula. Né? E na região aqui, com certeza, não tem comparação, não tem Javier Milei, que é um medíocre lá na Argentina, não tem ninguém. O respeito ao presidente do México, o presidente da Colômbia, que estão formando até um pool, Colômbia, México e Brasil, estão formando uma espécie de pool, tentando uma situação negociada no caso da Venezuela. Eu não vejo sucesso. Confesso a você que eu não vejo sucesso. Porque Nicolás Maduro não vai abrir mão de poder. Né? Ele sabe, ele tem o apoio básico das Forças Armadas, então ele tem a força na mão, ele tem a violência na mão. Ele não vai abrir mão de só ficar 6 meses, 6 meses não, 5, 6 meses até o final do ano. Daí em janeiro ele passaria o governo. Ele vai assumir o governo e vai ficar até 2031, com certeza, não tenha dúvida. Ele não vai abrir mão desse poder. Porque ali não é mais a Venezuela não é uma questão ideológica, é uma questão de petróleo, né? O interesse econômico, a riqueza. A Venezuela tem decaído na sua economia, assim, assustadoramente. E foi um dos países mais que se desenvolveu, que mais cresceu com as receitas do petróleo. Mas o governo brasileiro, o governo Lula devia estar feliz, né, negociando. Mas não, o governo Lula, como eu falei no início, optou por sair, por ser, vamos dizer assim, o Sul global, que é a expressão nova, de ser uma liderança. Mas o Sul global é composto pela China, pela Rússia, pelo Irã. O Brasil não vai ter muito espaço nisso. Mas o Lula optou, eu respeito a posição do presidente Lula, respeito a posição do Brasil. Mas, infelizmente, como diz o bom nordestino, está dando com os burros na água. Né? Não se trata de direita ou de esquerda, foi uma questão, questão de decisão errada do Brasil. Né? O presidente Lula não deveria ter assumido o compromisso de resgatar, né, o Maduro. Né? Ele trouxe aqui em 2023, recebeu no Palácio do Planalto com pompa de chefe de Estado, fez declaração de que na Venezuela tinha democracia, que o Maduro tinha a chance de se defender,
deu toda a liberdade, e estragou um encontro, né, de presidentes americanos, né, do Chile, da Colômbia, do Uruguai, um encontro que teve em Brasília no início do ano, e o Lula estragou esse encontro por consequência do apoio óbvio ao presidente Maduro, né, ao ditador Nicolás Maduro. Da mesma forma que faz com o Daniel Ortega, né? O Daniel Ortega é um ditador ali na Nicarágua e o Lula, né, agora teve essa ruptura porque o embaixador brasileiro acho que não foi a uma festa de comemoração lá da Revolução Sandinista e ele expulsou o embaixador do Brasil. Por sua vez, o Lula também, com seus brilhos, né, também tem que ter orgulho, expulsa a embaixadora da Nicarágua. Faz diferença? Não, é muito pouco, mas sem dúvida, é uma frente política muito importante, né? Essa ideologia de Lula, com a opção de Lula a Maduro, ao presidente da Rússia, ao presidente da China, é uma questão ideológica que eu não posso me intrometer, que é uma opinião deles, contra o imperialismo americano. Eles acham que só os Estados Unidos é que perturbam, que atrasam as economias, vamos dizer assim, iniciantes, né, ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Só que eles esquecem, a esquerda esquece, que Rússia, China e também são imperialistas, né? Não há uma democracia na China, não há democracia na Rússia, né? E por aí afora. Então, a gente vê que é melhor, eu acho que seria melhor a opção do Brasil ficar aqui no Ocidente, né, ao lado dos Estados Unidos. Mas é a opção dele, eu não vou criticar. Só que foi traído, né? Ela é por uma questão muito simples, né? O Maduro não vai perder, como eu falei no início, essa oportunidade de ficar 6 ou 7 anos no governo, explorando, ganhando dinheiro com o petróleo. E com isso foi o quê? Ele romperá, obviamente, com o Brasil. Ele não vai respeitar Lula, até porque ele está intransigente. Não tem, Lula quer negociar, o Lula quer. Já faz acho que 2 ou 3 semanas que ele já devia ter mostrado a tal das atas, né? E ele não mostra, e não mostrará. Porque se mostrar, segundo as informações, ele perdeu a eleição, né? O plano, ele teve que aplicar o plano B. Qual seria o plano B? Ele foi traído, né? Porque na região da pobreza da Venezuela, acho que os votos, quando ele viu que o povo estava contra ele, alguns líderes mesmo votaram contra ele, ele viu que perdeu a eleição, fechou a apuração e disse, não, declara eu vencedor. Foi isso que ele fez. E de certa forma, não combinou com ninguém, mas era o plano B dele, era dar o golpe, como ele de fato deu, né? O Lula vai romper com o Maduro? Não, eu acredito que não. Tem necessidade do Brasil romper com a Venezuela? Eu acredito que não. O que a gente não pode é dar apoio, a garantir a Venezuela, como o PT fez, né? De dizer que na Venezuela tem democracia, que o Maduro foi o vencedor. Maduro não venceu a eleição. Pelo que diz as estatísticas, pelo que mostra a imprensa internacional, Maduro roubou. Ele deu um alto golpe, né? Ele perdeu a eleição, fechou a apuração e se titulou eleito. E tomará posse lá no dia 15 ou 20 de janeiro de 2025. Né? Com certeza, espero que o Lula não vá à festa, né? Que ele fique isolado. Porque ele provou, né, essa questão da Venezuela e a questão da Nicarágua, provou o seguinte, quem manda na América do Sul é a China e a Rússia. Né? Porque quem sustenta a Venezuela, a economia da Venezuela, quem sustenta a economia desses países de esquerda são a Rússia e a China, com seus empréstimos, com as suas trocas de armamento, com seu treinamento de militares e assim sucessivamente. Então não adianta... a culpa dos Estados Unidos, eu acredito que sim, porque o governo dos Estados Unidos, eu acredito que eles perderam interesse pela América do Sul. O governo americano não trabalha mais na América do Sul, não se interessa mais pela América do Sul. Eu acho que o último presidente, não sei se Joe Biden veio ao Brasil, né? Os presidentes não têm mais um intercâmbio. Eu me lembro que o Obama veio na época, se eu não me engano, do governo Dilma. Mas mesmo assim, os intercâmbios, os acordos estão muito limitados entre Estados Unidos e Brasil, né? Mas tudo bem, é uma questão de política dos Estados Unidos, a gente não pode interferir. Isso mostrou que quem está mandando na América do Sul é a China e a Rússia. E o Brasil adotou, o Lula resolveu adotar
adotar essa postura, ficar ao lado do chamado Sul Global, em compensação foi traído pelos seus amigos, Daniel Ortega e o Nicolás Maduro, né? Ele não tem como Lula reclamar, né? Nós o alertamos do perigo, a imprensa foi muito crítica quando ele deu aquele apoio veemente ao Maduro em 2023, né? É uma situação muito complexa, né, que a gente precisa entender como ficará a situação na Venezuela, porque a violência está muito grande, muito desrespeito aos direitos humanos, tudo isso tem que encontrar os interesses do Brasil. O Brasil é um país desigual, de muita injustiça, principalmente no campo social. O Brasil é um país muito preconceituoso, mas pelo menos a gente tem uma eleição democrática, né? O presidente é eleito e tem o direito à oposição. Ninguém pode negar que Jair Bolsonaro não teve direito. Jair Bolsonaro disputou uma eleição, foi uma disputa, uma eleição muito acirrada, né? Essa última eleição de Bolsonaro e de Lula, né? O povo brasileiro se manifestou de forma veemente, de forma tranquila. Nós estamos com um país dividido. Nós estamos num problema social gravíssimo, mas além da situação econômica também muito grave, porque nós estamos num dilema que é preciso que a sociedade assuma um papel de comandar esse país, né? De dizer, olha, queremos uma solução, né? Claro que eu não vou mudar de assunto, mas é um adendo, né? Nós na década de 70, 80, quando o FMI bateu às nossas portas, que a gente não tinha dinheiro para comprar um chiclete, né, como dizia um ministro, e fizemos os ajustes no governo, começou no governo Sarney e o Fernando Henrique, e depois, né, com o superávit, o Brasil hoje tem em torno de 355 bilhões de reservas internacionais. Então a questão da dívida externa ela foi contornada, foi negociada lá pelo ministro Pedro Malan, né, na década de 80 e 90, no governo do FHC, né, e nós encontramos uma solução e a gente saiu desse aperto internacional. Acontece que nós entramos em outro problema, que é o problema da dívida pública, né, do déficit público, né? O Brasil está muito endividado internamente, o governo está gastando muito e sem uma forma de encontrar uma alternativa. Então, o déficit previdenciário, o déficit do SUS, o Brasil está precarizado demais e a dívida pública preocupa demais. Então, se nós nos livramos na década de 90 da famigerada inflação, da famigerada dívida externa, nós agora precisamos de encontrar um novo projeto, uma nova forma de governar para a gente sair dessa questão da dívida pública. Nós estamos brigando, o Lula, né, insiste em gastar, ele não quer cumprir as metas, que eu não sei se as metas são boas, ok, tudo bem, não vou discutir o plano, mas aí o Lula já quer dar ao invés de zerar, ele quer gastar 28 bilhões, é muito dinheiro. Então a gente precisa de um projeto que a gente tem que encontrar a solução. Mesmo assim, o Brasil é um país que tem a democracia, não a democracia material, no sentido de que todos somos iguais. Não, no Brasil não é. O Brasil não é um país que trata os seus filhos de forma igual, trata mais a elite. Quem é elite, quem é rica no Brasil tem privilégios, né? Basta ver que nós temos 555 bilhões de receitas todos os anos que o governo deixa de arrecadar para satisfazer as grandes elites, a empresários do vários setores, né? Lamentavelmente, o Brasil não é um país de uma democracia material, mas temos uma democracia formal. Nosso poder executivo funciona, nosso poder legislativo funciona, nosso poder judiciário funciona. Claro que de forma não harmônica como é o nosso desejo, mas o governo do Jair Bolsonaro criou um atrito muito grande com o Poder Judiciário e agora o Poder Legislativo está em confronto com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário também. Mas são interesses ideológicos, interesses que dão só apenas questões de falcatruas, né, de desvio de recursos públicos, né? Essa questão das emendas, da emenda PIX, que o Congresso Nacional está insistindo que é uma inconstitucional, é uma irresponsabilidade, é uma vergonha você mandar 55 bilhões de reais, como quer Arthur Lira, para prefeitos e amigos para gastar do jeito que eles bem entendem. Não, Dino, isso é dinheiro público, é o artigo 37 da Constituição jogado no lixo. E o Poder Legislativo
tem que respeitar a Constituição, da mesma forma o Poder Legislativo. E o Poder Judiciário decidiu, o ministro Dino, né, disse que é inconstitucional as emendas, que são inconstitucionais as emendas PIX, mas o Congresso Nacional ainda insiste em manter essas regalias. Então o Brasil, essa injustiça que eu te falei, agora o que a gente não pode é ficar ao lado defendendo ditadores como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, que está perseguindo, né? Ele está desnacionalizando as pessoas, tirando a cidadania, o que há de mais sagrado numa pessoa que nasce num país, né? Já imaginou, né? Você se sentir, hoje você não pode ter mais direito a amar a sua bandeira, a amar o seu hino, a amar o seu estado, a sua cidade, o seu povo, porque uma ideologia política você pensa de forma diferente, eu tiro a tua nacionalidade, te expulso do Brasil. Isso é uma agressão muito violenta, o que está fazendo o Daniel Ortega lá na Nicarágua e que também faz o Nicolás Maduro na Venezuela. E a gente dá apoio, quer dizer, é ruim um país, né, democrático como o nosso, né, que, como diz, a gente tem eleições diretas, estamos agora em campanha política para as eleições municipais, está virando uma festa, que as eleições municipais são muito disputadas, muito concorridas, porque afronta, né, disputam o orgulho da cidade. Então é muito importante que essa democracia seja prevalecida, né? Que a gente consiga... Ô, Dina, desliga esse rádio, Dina, pelo amor de Deus. Perdoa, tá, gente? Perdoa o barulho. Mas que a gente precisa de ter um apoio, né, do governo a esses ditadores? Não, o Brasil precisava de se posicionar, o presidente Lula deveria se posicionar contra a ditadura de Daniel Ortega, contra a ditadura de Nicolás Maduro. Não faz parte do Brasil essa feição, esse apoio a autoritários, como nós estamos vendo no governo do PT, que é uma ideologia, eu respeito, mas a gente devia romper com a Venezuela e dizer, olha, chega Maduro, ou você mostra a ata, ou então acabou as nossas relações, nunca mais você vai entrar no Brasil, porque a democracia, a gente aqui no Brasil respeita a democracia, e você fraudou a eleição, e você não merece ser o presidente da Venezuela. É isso que acontece. Outra coisa, para encerrar, eu quero aqui o seguinte, o governo, parece que os Estados Unidos está negociando uma anistia geral e irrestrita para o Maduro e para o seu grupo, desde que ele renuncie, que ele não assuma ao novo mandato em 2025. Tomara que esse acordo seja feito. Mais uma vez, é a desmoralização do poder da liderança do Brasil, porque se os Estados Unidos negociarem isso e forem bem-sucedidos, tomara que seja, porque eu quero a democracia na Venezuela, né, que o Maduro se convença de fazer esse acordo e que ele vá morar nos Estados Unidos, onde é que ele quer, sem ir preso, dar uma espécie de anistia. O que a gente tem é encontrar uma solução de fórmula para a democracia na Venezuela. Isso é que a gente quer. Da mesma forma na Nicarágua, o que nós queremos, nosso desejo. O desejo do Brasil é a ruptura das ditaduras, né? Nós não podemos cooptar esses ditadores sanguinários, desonestos, como Nicolás Maduro e o resto. Ok, gente? E também aqui meus sentimentos, porque eu vivi a época dele e eu, apesar de discordar quase totalmente, nós perdemos hoje um grande intelectual chamado Delfim Neto. Foi ministro da Agricultura, ministro da Fazenda, foi uma peça-chave no regime militar. Mas as suas ideias ficaram, assim como Maria da Conceição Tavares, né, que era da contemporânea, Mário Henrique Simons e tantos outros. O Brasil precisa de pensadores, né, pensadores que sejam contrários às nossas ideias, mas pensadores como Delfim Neto, como Mário Henrique Simons, como Maria da Conceição Tavares, como Gilberto Freire e como tantos e tantos outros. E nós estamos perdendo, lamentavelmente, perdeu-se hoje uma história, perdeu-se hoje um pedaço da nossa economia, com a morte, com o descanso, né, do ministro Antônio Delfim Neto. Que Deus o proteja e, infelizmente, o Brasil ficou mais pobre porque perdeu-se um grande intelectual. Que a gente goste das ideias dele ou não. Eu respeito a sabedoria, eu respeito as ideias. Eu não brigo com os homens, eu brigo com as ideias. E que Delfim Neto dê o seu recado, assim como Maria da Conceição Tavares e tantos outros economistas que nos foram e que nos deixa sempre uma vacância, sempre uma perda de sabedoria que foi embora. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.